Muito bem, chegou o momento então de nós analisarmos aqui o guia prático da EFD Contribuições, né? Aquele guia que eu mostrei lá está disponível no site do SPED para download, né? Então ele é o guia prático da escrituração fiscal digital, da contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ou seja, EFD Contribuições, tá? Beleza, ele começa aqui trazendo algumas alterações, né, que ocorreram nesse guia em relação ao guia anterior. Daí ele já traz aqui os capítulos, né? No capítulo 1, ele vai trazer informações gerais sobre a EFD Contribuições. Ele tem 9 seções, esse capítulo 1. Apresentação, legislação, ó, lá tem legislação no site, tem aqui também, né? Aí tem a periodicidade e prazo de entrega, a apresentação do arquivo, assinatura com a certificação digital, prestação e guarda de informações, outras informações, cópia de segurança, exportação de TXT e arquivo da EFD Contribuições, e na seção 9 a retificação de escrituração já transmitida. No capítulo 2, que são informações para a geração dos arquivos, nós temos 7 seções. A primeira vai tratar dos blocos e dos registros da EFD Contribuições. A seção 2, dados técnicos de geração do arquivo. Depois, o preenchimento dos campos. Seção 4, a obrigatoriedade dos registros. Seção 5, as tabelas utilizadas pelo programa de validação e assinatura. Seção 6, detalhamento dos registros que compõem a EFD Contribuições. E a seção 7, relação dos e-mails corporativos. E aí ele já começa, né? Capítulo 1 aqui ele vai apresentar, vai trazer os objetivos, aqui ele vai falar sobre a legislação, né? Foi instituída aí pela Instrução Normativa de julho de 2010, né? Vai trazer aí toda essa parte da legislação, tá? Aqui ele vai falar sobre os blocos que são obrigatórios, que devem ser escriturados aí em relação à versão do programa validador, né? Quais foram as datas que esse programa ele foi disponibilizado. Seção 3 fala aí sobre a periodicidade, forma e prazo de entrega da EFD Contribuições, né? Então veja que ele tem periodicidade mensal, né? Esse arquivo ele deve ser entregue mensalmente e ele deve apresentar informações relativas a um mês civil ou uma fração, ainda que a apuração das contribuições ou os créditos seja efetuada em períodos inferiores a um mês, como nos casos de abertura, sucessão e encerramento. Então ele vai tratar aí sobre essa questão da periodicidade, forma e o prazo de entrega, tá? Tem aí algumas observações para você analisar. Seção 4 vai falar sobre a apresentação do arquivo. O arquivo ele contém as informações referentes às operações praticadas e incorridas em cada período de apuração mensal. E olha só, ele deve ser transmitido até o 10º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência da escrituração digital, tá? Então é importante estar atento a isso aí para você fazer os ajustes na aplicação, e se você também estiver prestando consultoria, passar essas informações para o seu cliente, né? Aí, olha, observação importante: multas pelo atraso na entrega da escrituração, que vai tratar sobre a questão das multas, tá? Os valores e tudo mais. Assinatura com certificação digital, vai falar sobre a questão da assinatura, prestação e guarda das informações. Ele vai falar que o arquivo ele deve ser gerado de acordo com as especificações no layout definido. Esse layout nós vamos ver aqui ainda nesse guia. Deve conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis, né, correspondentes
ao período compreendido entre o primeiro e o dia último do mês civil, o período que as informações estão sendo geradas. Ele vai trazer aí mais informações sobre essa questão, tá? Seção 7 traz aí outras informações. Seção 8 vai tratar da cópia de segurança, da exportação do TXT e do arquivo original da EFD. E aqui nós temos uma seção 9, que é a questão da retificação de uma escrituração já transmitida, Precisou corrigir alguma informação, que traz então as regrinhas para isso, tá? Daí o capítulo 2, ele vai trazer as informações para a geração do arquivo, Seção 1 vai tratar dos blocos. Então, quais são os blocos que nós temos na EFD contribuições? Alguns blocos são bem parecidos com o do SPED fiscal, tá? Então, veja, bloco 0, abertura, identificação e referências. É praticamente igual ao do SPED fiscal, Tem vários registros que são idênticos ao do SPED fiscal, tá? Bloco A, documentos fiscais, serviços e ISS. Esse não existe lá no SPED fiscal. Bloco C, documentos fiscais 1, mercadorias, ICMS e IPI, tal e qual do SPED fiscal, mas esse tem menos registros, esse aqui da EFD contribuições. Bloco D, documentos fiscais 2, serviços com ICMS. Também existe um bloco D lá no SPED fiscal. Bloco F, demais documentos e operações. Esse bloco é próprio aqui da EFD contribuições. Bloco I, operações das instituições financeiras e assemelhadas, seguradoras, entidades de previdência privada e operadoras de plano de assistência à saúde. Então, um bloco bem específico, apenas para esse tipo de organização aí, tá? Bloco M, apuração da contribuição e crédito de PIS/PASEP e da COFINS. Esse bloco M, existe uma coisa interessante, ele pode ser gerado automaticamente pelo programa validador, tá? Nós vamos ver isso posteriormente. Bloco P, apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Bloco 1 é o complemento da escrituração, controle de saldos de créditos e de retenções, operações extemporâneas e outras informações, Lá no SPED fiscal nós também temos um bloco 1, mas é diferente, tá? É diferente desse bloco 1 aqui da EFD contribuições. E o bloco 9 é o controle e encerramento do arquivo digital, aquele que ele faz o totalizador dos registros em cada um dos blocos, tá bom? Temos aqui uma observação em relação ao bloco I. O layout do bloco I, objeto de publicação pelo Ato Declaratório Executivo de 2012, expedido pela Coordenação de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal. Tá, tudo bem. Bom, aqui vem a organização dos blocos, Os blocos devem ser organizados e dispostos na sequência estabelecida no item 2.5 desse manual. Registros são compostos de campos que devem ser apresentados de forma sequencial e conforme estabelecido no layout. Layout nós vamos já chegar nele, Temos aqui algumas observações. Tá? Os registros que contêm a indicação ocorrência 1 por arquivo devem figurar apenas uma vez. Os registros que contêm itens de tabelas, totalizações, documentos, dentre outros, podem ocorrer uma ou mais vezes. Aí nós temos aqui no registro dependente, chamado registro filho, detalha o registro principal e traz a indicação, de indicação de ocorrência. 1 para 1, que tem só um filho. 1 para N, pode ter vários filhos, Não devem ser incluídos na FD contribuições registros para os quais não existem informações a serem prestadas. Por exemplo, registro C110. Não deve ser apresentado quando não houver informações no quadro dados adicionais da nota fiscal. Tá? Aí vem aqui tratando sobre a organização dos registros dentro dos blocos, que deve seguir o layout. Aí ele traz uma tabelinha dos documentos fiscais e registros correspondentes na FD contribuições, uma tabela bem interessante essa daqui, Nós temos, por exemplo, aqui o código 01, que é a nota fiscal, cujos modelos são 1 e 1A. É o registro C100. Legal isso aqui, Documento fiscal instituído pelo fisco municipal. Vai ser o A100, a questão dos serviços, tá?
1B, a nota fiscal avulsa, também é o registro C100. Já aquela notinha de venda ao consumidor, né, a NF2 conhecida, é o C380. O cupom fiscal, aqui é o código aqui na tabelinha, é o 2D. Registro C400 e C490. Vamos ver aqui o que mais que nós temos de comum. Temos a 55, né? Nota fiscal eletrônica, registros C100 e C180. Temos agora o cupom fiscal eletrônico, que é o SAT, né? C490 até a versão 2.09 e passou a ser C800, né? Aí, ó, numa versão futura, tá bom? Temos o cupom fiscal eletrônico, esse que a gente acabou de ver aí, e temos a nota fiscal eletrônica do consumidor, né, que é a NFCE, código 65, C175 a partir da versão 2.09. Legal? Ele traz aqui algumas observações em relação a isso daí, né, mas é uma tabela bem interessante. Essa tabela nós temos no banco de dados em relação ao código, descrição e modelo, tá? Código, descrição e modelo nós temos no banco de dados. Agora essa relação com os registros aqui não, né? Não temos isso daqui armazenado no banco de dados, tá? É legal para consulta, né? Para você fazer as consultas corretas para a geração das informações. Aqui ele vai trazer os dados técnicos para a geração do arquivo, né? Como é que o arquivo ele deve ser montado. Aqui as regras gerais de preenchimento do arquivo. Seção 3 ele fala sobre o preenchimento dos campos. Nós temos aqui, olha, um campo alfanumérico. Ele é representado pelo caractere C. Todos os caracteres das posições da tabela ASCII, excetuados os caracteres pipe ou barra vertical, caractere 124, e os não imprimíveis, são os caracteres 0 a 31 da tabela ASCII, né? E campo numérico é o campo N, algarismo das posições de 48 a 57 da tabela ASCII. Quais são as regras de preenchimento? Todos os campos no caso dos campos alfanuméricos, né, o Czinho. Todos os campos alfanuméricos terão um tamanho máximo de 255 caracteres, a não ser que haja uma indicação distinta, né? Então, por exemplo, se aparecer codeinf.c, no máximo 255. Se aparecer txtc, e aqui, ó, 65536. Então pode chegar no máximo nesse tamanho aqui, tá? Se tiver um tracinho, é porque no máximo 255 caracteres, tá bom? Daí vem aqui as regras de preenchimento dos campos com conteúdo numérico nos quais há indicação de casas decimais. Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres. Aqui tem uns exemplos. Vamos diretamente para os exemplos para nós entendermos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1.129.998,05. Então eu vou tirar esse cara aqui, não aparece, tiro todos os pontos e a vírgula continua, tá? Então ele fica separado pelo pipe lá, todos os números, vírgula 05. 1255,42, sai o pontinho, entre pipes 1255,42 e assim sucessivamente, tá? 10.000, é só tirar o ponto e colocar o cara lá, não precisa ter casas decimais nesse caso aqui. A casa decimal tá zerada, pode colocar sem as casas ou com as casas, não tem problema não, tá? Mesmo caso desse 17 aqui, ó. No caso aqui é 17%, né? Evidentemente o porcento não vai aparecer, tá? Então você pode apresentar 17,00 ou apenas o 17, né? Já que as casas decimais aí não tem numeração específica, né? Estão zeradas, tá bom? Então com esses exemplos aqui você consegue compreender como preencher esses campos numéricos, tá? E no caso de campo numérico cujo conteúdo represente data, né? Porque a data, no caso aqui, é um campo numérico. Como é que ele deve ser preenchido? Vamos direto para os exemplos, né? 1º de janeiro de 2011, ó, 01/01/2011, né? Então é DDMMAAA. Essa é a máscara que nós vamos usar aqui, dia, mês, ano.
ok? Se você analisar o restante dos exemplos aqui, você vai ver que essa é a máscara que deve ser utilizada. No caso de uma data vazia, basta não informar nada, né? Vai ficar só os dois pipes lá, sem informação nenhuma. Regras de preenchimento do campo numérico cujo conteúdo representa período. Como é que deve ser isso daí? Por exemplo, janeiro de 2011 é um período, não estou trazendo uma data, apenas um período, que é o mês e o ano. Então, como é que é a máscara? MMAAA, né? Então fica, ó, mês, ano, mês, ano, e assim sucessivamente. Se representar um exercício, como é que vai ser? Padrão AAAA, apenas o ano, tá? Se representar uma hora, como é que vai ser? Hora, minuto, segundo. Ok? Pelos exemplos aqui, você pode observar. Números, caracteres ou códigos de identificação. Ele vai trazer aqui as regras em relação a isso daí. Tá? Os campos numéricos com tamanho definido com asterisco deverão conter exatamente a quantidade de caracteres indicada. Né? Então, por exemplo, CNPJ, ele é um campo numérico, mas ele tem que ter exatamente 14 caracteres. Né? É comum até nós tratarmos esse tipo de campo aqui, que recebe máscaras na aplicação, não como um número, mas como um varchar, né? Uma string. No banco de dados nós costumamos modelar esses campos aqui como string mesmo, tá? Ou varchar, né? CPF, tem lá um asterisco, é porque eu preciso informar exatamente 11 caracteres para esse campo. E assim sucessivamente, né? Código do município, CEP, apareceu esse asterisco, é exatamente aquele tamanho, tá? Muito bem, então ele vai trazendo mais informações, vai informando aqui, vai trazendo exemplos para você compreender. Aí aqui você pode tirar todas as suas dúvidas em relação a como os campos devem aparecer nos registros, tá? Aqui, olha o exemplo de um registro, como é que ele fica, olha. Todos os campos são separados por pipe e são preenchidos dessa forma aí. Tranquilo? Aí na seção 4 ele trata da obrigatoriedade dos registros, né? Nós vamos tentar gerar todos os registros aqui para o treinamento que são obrigatórios, tá bom? Então no bloco 0, né, que é aquele bloco que traz os dados de abertura, né, os dados de apresentação da empresa, do contador e tudo mais. Praticamente a boa parte dos registros aqui são obrigatórios, tá? A abertura é obrigatório, identificação, deixa eu ver aqui, regime de apuração obrigatório. E mais, a tabela de cadastro do estabelecimento é obrigatório, né? Esse OC é obrigatório com uma condição, tá? E a condição você tem que analisar qual é, né? Primeiro então ele traz aqui a obrigatoriedade do bloco 0, depois ele traz a obrigatoriedade do bloco A, tá? Aí vai depender da escrituração. Depois a obrigatoriedade do bloco C. Ele traz a obrigatoriedade do registro e traz aqui a questão da escrituração, né? Primeiro vem a obrigatoriedade, depois é a questão da escrituração, se for contribuição social ou se for crédito, tá? Se você comparar esse bloco C aqui com o bloco C do SPED fiscal, você vai observar que são bem parecidos, né? Como eu mencionei, alguns registros são praticamente iguais. Bloco D a mesma coisa, vai falar aí da obrigatoriedade, traz também a questão da escrituração. Bloco F também, né? Tá aí todos os registros com a obrigatoriedade e a escrituração. Mesma coisa para o bloco I. Para o bloco M, né? No caso do bloco M ele traz a obrigatoriedade, mas não trata de escrituração. Bloco P também vai trazer a obrigatoriedade, mas não trata de escrituração. E o bloco 9, que é o bloco final, né? E os registros são obrigatórios porque eles trazem
os totalizadores, tá? Ok, o que significa então, né, esses caracteres que apareceram aqui, o O, o OC e tudo mais, né? O registro é sempre obrigatório. OC, o registro é obrigatório se houver informação a ser prestada. Por exemplo, registro C100 só deverá ser apresentado se houver movimentação ou operações utilizando os documentos de códigos 1, 1B, 4 ou 55. O, com os asteriscozinhos aqui dentro de um parêntese. O registro é obrigatório se atendida à condição. Por exemplo, no registro C191 é obrigatório apenas se existir o C190, né? O asteriscozinho aqui representa esse if aqui, né? Se existir 190, tá? N, o registro não deve ser informado, tá? Não deve ser informado. Né? Por exemplo, C490, se informado o registro C400, tá? Ok, daí ele traz mais algumas informações em relação a essa questão da obrigatoriedade. Aqui agora ele vai falar sobre os campos dos registros, né? Quando ele apresentar o layout, né? Na tabelinha do layout, nós vamos ter lá um número, o campo, a descrição, o tipo, o que é que significa cada um desses itens, né? Que vai aparecer no título ali de cada um dos registros que nós vamos observar. Então, o número é o número do campo. O campo é o nome dele. A descrição é a descrição da informação requerida naquele campo, tá? O tipo é o tipo de dado, né? Numérico ou alfanumérico. O tamanho vai ser o tamanho do campo. E DEC indica a quantidade de caracteres que deve constar como casas decimais. É bem simples isso daí de entender, né? Aqui na seção 5 ele traz algumas tabelas que são utilizadas pelo programa de validação e assinatura, né? Por exemplo, a tabelinha 3.1 é a versão do layout. Lembre, lá no tour nós abrimos um combo box com a versão do layout e apareceram 4 versões lá, né? 4 opções. No caso o código aqui, olha. Versão 1, versão 1.01, versão 2, versão 2.01a são as versões que estão disponíveis até o momento. Ele traz aqui algumas tabelas externas, né? No caso aqui ele traz o link, né? IBGE, você vai encontrar a tabela de municípios, Banco Central a tabela de países, no Confaz o Código Fiscal de Operação e Prestação, CFOP. Secretaria da Receita Federal, você vai achar o Código de Situação Tributária, Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM, e a tabela SIPI, né? A tabela TIP. Nos Correios, Código de Endereçamento Postal, os CEPs, né? Na Presidência da República, a lista de serviços, o anexo 1 da Lei Complementar 11603. Nós temos algumas referências para os documentos fiscais, mas na verdade nós já vimos essa tabelinha lá acima, né? Só que ela, além de trazer esses dados aqui, ela trazia uma correspondência com os registros, tá? Temos aqui a tabela de situação do documento, tabela de gênero de item, mercadoria e serviço. Enfim, diversas tabelas aqui, várias delas já estão no banco de dados, tá? Boa parte dessas tabelas nós já armazenamos no banco de dados para consulta. Seção 6, detalhamento dos registros que compõem a EFD. E aqui é que a brincadeira começa, né? É assim, já vimos bastante coisa aqui que faz parte da brincadeira. Mas aqui é que nós vamos observar o layout mesmo aí da EFD contribuições, né? Aí ele vai apresentar cada um dos blocos, né? Ele traz bloco 0 e dentro desse bloco ele traz os registros, né? Então registro 0 referente ao bloco 000, tá? Então é o registro de abertura do arquivo e identificação da pessoa jurídica responsável, né? Tá, então o que é que ele faz? Ele traz então os campos que compõem esse registro e aqui embaixo a explicação de cada um desses campos, tá? É bem completo realmente o manual nesse quesito, tá? Registro 0001, abertura do bloco 0. Tem informações ou não tem informações? Registro 035, identificação da sociedade em conta de participação. E aí vai, né? Aí ele vai informar todos os registros do bloco 0.
mais uma vez você pode comparar com o SPED fiscal, né, o manual do SPED fiscal, e verá que vários dos registros são bem parecidos com o que nós temos lá, tá? Todos os blocos se encerram com um bloco 9, tá? Que no caso aqui é o 0990. Ele totaliza então o número de registros pertencentes ao bloco, tá? Aí começa o bloco A, né? O bloco A são os documentos fiscais, são os serviços não sujeitos ao ICMS, né? Aí novamente, 001 é a abertura do bloco A. E assim sucessivamente até chegar no A990. Opa. Aqui, ó. A990, que é o encerramento do bloco A. Aí começa o bloco C, né? O bloco C também você pode comparar com o SPED fiscal e verá que tem muita coisa igual, tá? Aí ele vai apresentar aí todos os registros pertencentes ao bloco C, né, com as devidas explicações, até que ele vai chegar no C990. Tá no C601. Vamos continuar. C820, C870. Você vai ver que lá no código fonte, né, nós copiamos cada um desses registros aqui e colamos lá, tá? Aqueles que nós implementamos, evidentemente terá implementação. Aquele que nós não implementamos, nós colocamos uma observação. No caso de um bloco inteiro que nós não implementamos, nós colocamos a observação no bloco, que é o caso do bloco D, né? Nós não implementamos o bloco D nem no SPED fiscal e nem aqui na FD contribuições, tá? Então, mesmo jeito, né? Começa com o D001, vai finalizar com um D990. E aí, vários registros entre esses aí, né? D990 é o encerramento. Daí ele passa para o bloco F, são os demais documentos e operações, né? Nós vimos que é para organizações bem específicas, né? Esse bloco F aí. Procurar logo aqui o F990. Aí nós chegamos no bloco I. Na verdade é o bloco I que é para organizações bem específicas, né? Que é aquela para instituições financeiras, seguradoras, entidades de previdência privada, né? São para essas organizações específicas aí, tá? Então vamos logo procurar o I 990. Aí está. Tá? Tem algumas tabelas aí para o bloco I. E ele traz o bloco M, que é a questão da apuração, né? Esse bloco M é aquele que o PVA, o Programa Validador, ele pode gerar para você, tá? Nós vamos ver isso posteriormente, tá? Muito bem. Aí, novamente, ele vai trazer todos os registros. Não tem como nós analisarmos todos os registros aqui, né? Não é possível fazer isso, mas fica então aí o exercício para você analisar, né? Novamente frisando, se você vai trabalhar com isso, não tem como escapar não, viu? Você vai ter que ler esse manual e vai ter que compreender mesmo de cabo a rabo, tá? Bloco P é a apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então vamos logo para o P 990. Aí está. E aí vem o bloco 1, que é o complemento da escrituração, né, o controle de saldos. Vamos para o 1990. Aí está, encerramento do bloco 1. E aí vem o bloco 9, que é o que encerra todo mundo, né? Pronto, aí na seção 7 tem apenas a relação dos e-mails
corporativos, né? Caso você queira entrar em contato aí com alguém, tá? Tem também aqui uma relação das alterações das versões anteriores do guia prático. Ok, praticamente nós estamos aqui chegando no final do guia, né? É isso. Aqui nós finalizamos então a análise, né? Uma análise bem sucinta desse guia prático da EFD Contribuições.